Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. Os irmãos acompanhem. Eu vou ser muito breve, porque para os irmãos, até 9 horas, eu creio que antes de 9 horas a gente termina. E aconteceu naqueles dias, e saiu decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirino governo da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, e será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu os anjos, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, o divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-a em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus. Glória a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar nesta noite, irmãos. Aleluia. Hoje foi um dia maravilhoso de trabalho, o qual o Senhor me proporcionou, e foi um dos dias que eu mais ouvi: Feliz Natal, Feliz Natal. No decorrer do período de 12 horas, irmãos, eu não sei quantas dezenas de Feliz Natal eu vi. Como os irmãos sabem, eu trabalho na frente de um condomínio, e passa gente para lá e para cá, toda hora: Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Por que Feliz Natal? Como os irmãos sabem, hoje é a véspera do Natal. Amanhã é 25 de dezembro. 25 de dezembro, e é o Natal
a data em que se comemora, se celebra o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, na verdade, como os irmãos sabem, a data de 25 de dezembro não é a data em que Jesus nasceu. Se nós formos fazer uma pesquisa e analisarmos, o dia 25 de dezembro é uma data que realmente foi inserido, se assim eu posso dizer, no cristianismo, uma adaptação. É uma data que, na verdade, foi trazida do paganismo para o cristianismo, porque nessa data de 25 de dezembro se comemorava o dia do Deus Sol, de uma divindade do Egito. E essa data, aí, lá por cerca do ano 400 da era cristã, foi instituído essa data como a data que se comemorava o nascimento de Jesus. Mas aí a gente vê que muitos irmãos, ele diz que o Natal é uma festa pagã, por esse motivo e também por outros muitos motivos, e é tido como uma festa pagã. Por exemplo, todos os elementos que nós encontramos no Natal, e foi inserido no Natal, foi trazido do paganismo. Todos os elementos que você vai ver lá, a grinalda, a árvore de Natal, Papai Noel, tudo isso aí, mais algumas outras coisas, tem uma história por trás disso. Porém, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós podemos comemorar o Natal? Se o Natal é tido por muito como uma festa pagã, porque o que significa Natal para os irmãos? Natal simboliza nascimento. Simboliza nascimento. Então o que acontece? Nós não temos nenhum versículo, nenhum texto na Bíblia e nos ordena a cumprir o nascimento, a comemorar o nascimento de Cristo, a comemorar o Natal. Porém, irmãos, se nós vamos ler o relato bíblico, tanto no Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas, que são os dois evangelistas que narram o nascimento de Jesus, nós vamos ver que houve tamanha alegria e comemoração ao nascimento de Jesus. Então eu pergunto para os irmãos, é pecado comemorar o nascimento de Jesus? Não é pecado. Não é pecado comemorar o nascimento de Jesus. Porque na verdade nós não comemoramos o dia 25 de dezembro, mas nós comemoramos o fato, o acontecimento do nascimento de Jesus. É isso que a igreja deve comemorar. Agora, para mim comemorar o nascimento de Jesus, eu não preciso esperar chegar 25 de dezembro. Eu posso comemorar, nós podemos comemorar o nascimento de Jesus, irmãos, em qualquer dia. Por exemplo, eu fiz aniversário, mas meu aniversário não foi comemorado no dia que eu fiz, foi comemorado depois. Então pode sim comemorar o nascimento de Jesus, mas você não precisa esperar 25 de dezembro para comemorar. Você não precisa da árvore de Natal ou do Papai Noel, porque a Bíblia, essas coisas não tem respaldo bíblico para isso. Entendeu? Agora, o nascimento de Jesus foi comemorado pelos homens e também foi comemorado pelos anjos, irmãos. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, o nascimento de Jesus, ele fora profetizado há cerca de 700
e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O mesmo Isaías, no capítulo 9 também, versículo 6, ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nascimento de Jesus deve sim, irmãos, ser comemorado. Porque imagine se Jesus não tivesse nascido. O que seria de nós se Jesus não tivesse nascido? Gálatas capítulo número 4, versículo 4, Deus usando o apóstolo Paulo, ele disse que vindo a plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. O nascimento de Jesus já foi planejado, projetado por Deus antes da eternidade. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, diz lá em Apocalipse. Miqueias, no capítulo 5, ele diz também acerca do nascimento de Cristo e da onde ele nasceria, em Belém de Judá. O nascimento de Jesus é de uma importância tão grande, e se ele não tivesse nascido, toda a humanidade estaria perdida. Nós não estaríamos aqui, porque o anjo disse que ele disse para Maria: ele será o Salvador do mundo. Ele precisou despir da sua glória, como está lá em Filipenses capítulo 2 em diante, que diz que mesmo ele, Cristo, sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente, que lhe deu o nome, é sobre todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Jesus nasceu trazendo esperança. Aleluia! A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, como os irmãos já disseram aqui, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14 do capítulo 1 diz assim: olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou no nosso meio. Oi, irmãos, o Deus eterno se fez carne. O nascimento de Jesus foi um milagre. Jesus nasceu como qualquer outra criança nasce, 9 meses de gestação. Mas a diferença está que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é 100% homem e 100% do Deus. Não houve participação do homem, foi um ato divino. O anjo diz para Maria: olha, do que em ti está gerado, aleluia, é do Espírito Santo. Versículo 35, Lucas capítulo 1, versículo 35, diz assim, versículo 34: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
Aleluia! O nascimento de Jesus foi de grande importância para o mundo, de uma maneira tão maravilhosa. E a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu, Ele entregou o seu Filho para morrer como morte vigária lá na cruz. Vigária quer dizer aquele que se põe no lugar do outro. Ele nasceu, Ele cresceu, e com cerca de 33 anos, Jesus, encerrando o seu ministério, Ele vai para a cruz, como cordeiro mudo, mas Ele vai carregando pecados de toda a humanidade, está sobre Ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ele nasceu para nos dar vida e vida com abundância. Ele morreu para nos dar o céu, para salvar-nos da condenação do inferno. Por isso nós precisamos e necessitamos e devemos comemorar o nascimento de Cristo. Ainda que nós não temos um mandamento bíblico para isso, mas nós vemos aqui que muitos se alegraram. Simeão, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Simeão, a Bíblia vai falar que havia em Jerusalém, capítulo 2, versículo 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, e ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Oh, irmãos, e a alegria que nós deveríamos estar aqui, saltitando de alegria. Eu sei que muitos estão se alegrando por dentro por esse dia, porque Simeão, irmãos, Ana, os anjos, os magos, os pastores se alegraram. Por que nós não devemos nos alegrar? Não devemos comemorar como o mundo comemora, em orgias, em bebedice, em grotolaria, em prostituição, mas nós devemos nos alegrar em espírito e verdade, porque um dia o nosso Salvador veio ao mundo em forma humana. Ei, calamanda, rabassurianda lá. Aleluia! Oh, glória! E Simeão continua dizendo: o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a
transmitir a alegria que eu estou sentindo aqui. O próprio texto bíblico, é prova dessa alegria. O próprio texto bíblico, a própria palavra, ela pode sim gerar essa alegria em nós, pois sabemos que um dia Deus se fez carne. E João, vendo a Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, Jesus maravilhoso. Em breve, esse Jesus que nasceu de uma virgem, esse Jesus que cresceu em graça e sabedoria, cheio do Espírito Santo, e morreu na cruz do Calvário por nós. Um dia, esse mesmo Jesus que está sentado à destra de Deus, à direita do Pai, um dia, esse mesmo Jesus, ele virá buscar a sua igreja. Ele não descerá, não pisará nessa terra. Aleluia! Oh, Rabanai, Suriandanai. Mas o mesmo Jesus, como Paulo disse, descerá do céu, ou voz de arcanjo com a trombeta de Deus. E aqueles que acreditaram no sacrifício vigário de Cristo ressuscitarão primeiro. E se porventura nós estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados e levados ao encontro do Senhor. Oh, irmãos, oh, não é maravilhoso? E a igreja entendesse o quanto é importante o nascimento de Jesus. E nesse momento, nesse dia de véspera de Natal, encher a igreja, está todos na igreja reunidos, mostrando para o mundo, e nós estamos alegres por termos um Salvador, por alguém ter despido da sua glória, ter aberto mão de tudo para se tornar como nós. Deus conosco, está no nosso meio, Ele está aqui essa